Neste vídeo eu vou falar sobre herança no JavaScript. Então eu vou falar sobre o que é, quando você pode utilizar e também quando não é recomendado utilizar. E além disso eu vou mostrar um exemplo na teoria e também na prática. E aí, beleza? Vitor Serão aqui do Programa de Soluções. A herança ela possibilita que uma classe obtenha atributos e métodos de outra classe. Então, quando a gente fala sobre herança, é comum a gente utilizar os termos como classe pai e classe filha, onde uma classe filha irá pegar todos os comportamentos da classe pai. Então, imagine você em uma situação onde tem algumas classes que têm funções e atributos parecidos. Manter um código dessa forma pode acabar ficando mais difícil. Com a herança, é possível centralizar todos esses métodos e atributos em uma classe só e deixar somente o que foi específico nas subclasses. Então, todas as classes que precisarem utilizar esses métodos em comum, elas vão estender os comportamentos padrões da classe pai. E quando eu não recomendo muito utilizar a parte da herança? Eu não recomendo utilizar a herança com muitos níveis, porque isso vai deixar o código muito mais complexo e mais difícil de dar manutenção no futuro. Então, quando você tem muitas classes, uma estendendo a outra, o seu código pode ficar muito mais difícil de dar manutenção. E também, caso o seu projeto ainda seja muito pequeno, é provável que você também não precise de utilizar a herança. E aí, caso você veja mais para frente que o código não está legal, vai ficar mais fácil para você saber que você precisa refatorar e utilizar a herança. Então, como que a gente vai utilizar a herança? Bom, primeiramente a gente precisa ter aqui uma classe base normal. Então, no caso, declarei uma classe base aqui, ela tem somente um construtor com um atributo. E depois a gente precisa ter uma outra classe que vai herdar os comportamentos e atributos aqui dessa classe base. E para fazer isso a gente usa a palavrinha reservada extends. Então essa classe aqui ela está estendendo da classe base. Aqui dentro desse construtor a gente vai receber tanto todos os atributos da classe base, então no caso aqui seria o valor de atributo mesmo, quanto os valores específicos dessa classe aqui. Utilizamos também essa palavrinha reservada super para poder referenciar o construtor aqui da classe base. E aqui a gente passa todos os atributos necessários recebidos aqui pelo construtor da classe filha. Beleza? Então aqui por essa classe filha, chamando esse método super, eu chamo o construtor da classe pai. O super pode ser colocado em qualquer lugar, mas por convenção a gente sempre coloca aqui no começo. Aqui eu faço a criação de um atributo normal dentro dessa classe e também uma criação de uma função dentro aqui somente dessa classe final, que está estendendo a classe base. E aqui embaixo faço a instância dessa minha classe, utilizando aqui a palavrinha new, e passo os dois parâmetros, tanto o primeiro atributo que é o da classe pai, quanto o segundo atributo que é o da classe filha. Beleza? E aqui por fim eu chamo essa função que é só dessa classe filha mesmo. Beleza? E só lembrando, aqui nessa instância eu chamei a função, que é daqui da classe filha, porém eu poderia ter chamado tanto aqui o texto, que é dessa classe aqui, quanto também o atributo, que é da classe base, beleza? E isso porque a minha classe aqui está estendendo a classe base. Então vamos lá para o exemplo prático para ver como é que vai ficar. Então já estou aqui com o arquivo vazio, também já abri ele aqui com o Live Server, e vamos começar a criação. Vou criar uma classe pessoa, e ela vai ter aqui alguns atributos. Então vou declarar aqui um construtor. Ela vai ter nome, telefone e e-mail. Vou fazer a inicialização. Passar aqui o telefone. E o e-mail. E aqui eu vou colocar dois métodos simples. Vou colocar aqui o falar. Vou colocar somente o console.log. E vou criar um outro método aqui que vai ser o andar. Beleza, então eu criei aqui uma classe base pessoa. Agora vou criar duas classes que vão estender dessa classe pessoa. Então aqui agora eu vou criar uma nova classe que vai ser a pessoa física, que vai estender de pessoa. Então vou colocar aqui a classe pessoa. E ela vai ter um atributo a mais que vai ser o CPF. Então, vou colocar aqui o construtor, vou receber o nome, o telefone e o e-mail, que são da classe base, que é a classe pessoa, e também vou receber o CPF. Aqui agora, em vez de eu passar atributo por atributo, esses três aqui eles são da classe pai.
Então, para isso, eu vou utilizar o método super e vou passar o nome, o telefone e o e-mail, para ele poder passar esses atributos aqui para esse construtor, beleza? E aqui agora eu vou declarar o atributo que é só dessa classe, que é o CPF. Perfeito? Então pronto, aqui eu já tenho uma classe base. Agora eu vou criar uma outra classe base que vai ser a pessoa jurídica. Então, classe pessoa jurídica. Também vai estender de pessoa. E aqui o construtor ele vai ser bem parecido. Então ele vai receber o nome, o telefone, o e-mail. Só que a diferença entre a pessoa jurídica e a pessoa física é que a pessoa jurídica tem um CNPJ. Beleza? Então aqui dentro do construtor também vou chamar o método super para chamar o construtor do pai, passando o nome, o telefone e o e-mail. E aqui vou colocar o atributo que é somente dessa classe, que é o CNPJ. CNPJ. Pronto, dessa forma aqui está perfeito. Uma outra coisa que só a pessoa jurídica vai fazer é pagar os salários. Então, a pessoa jurídica pode ter funcionários aí, então vou declarar uma função pagar salários. E vou colocar um console aqui também. Vou colocar o dis.nome. Beleza? Pagou os salários. Repare que esse dis.nome é o que eu estou acessando da classe base, beleza? Eu consigo acessar um dado da classe base aqui dentro da classe filho. Então só isso aqui por enquanto tá bom. Tem uma classe base aqui de pessoa que tem esses atributos, tem esses dois métodos e tem aqui duas classes filhas, a pessoa física e a pessoa jurídica. Então a pessoa física aqui ela vai ter os métodos, vai poder acessar os métodos de andar e de falar e também vai ter um CPF. E a pessoa jurídica, além dos métodos de falar e de andar, também vai ter esse método pagar salários, beleza? Então vamos fazer algumas instâncias aqui para poder testar. Então vou colocar LED pessoa 1, vai receber um new pessoa física e vou passar aqui alguns parâmetros. Então o nome vai ser José, e o telefone vou colocar de 1 a 6, só para poder testar mesmo. O e-mail é josé@josé.com e aqui o CPF também de 1 a 6. Agora, aqui para a pessoa 1, eu vou chamar o método de andar, que é o método aqui da classe base, beleza? Só fazendo isso aqui, José já está andando. Então, ele chegou aqui até a classe base de andar, beleza? Caso eu pare de estender aqui essa classe pessoa, que é a classe base de pessoa física, ele vai chamar aqui, ele vai dar um erro, que ele não vai encontrar. No caso aqui ele não está encontrando o keyword super porque eu não estou estendendo nenhuma classe. Mas ele também daria erro porque ele também não acharia o método andar, beleza? Então pronto. E aqui para o pessoal 1 também, vou colocar um outro console.log. Eu consigo acessar o dis.nome, quer dizer, o pessoa1.nome, que ele vai mostrar o José, e também o pessoa1.cpf, que é o atributo específico de pessoa 1, tá? Que é o pessoa física aqui. Fechou? Agora eu vou criar uma nova instância, então let pessoa 2, e agora vai ser um new pessoa jurídica. Perfeito, vou passar alguns valores aqui, então Maria, aqui vou colocar o contrário, maria@maria.com e aqui também ao contrário, CNPJ fake aqui. Agora para Maria, eu consigo tanto chamar o método de andar, então pessoa2.andar, como também consigo chamar o método específico aqui pagar salários. Então pessoa2.pagar salários, beleza? O VS Code já até completa e já ajuda a gente. Então com isso, o método comum aqui, que é o método de falar, quer dizer, o método de andar aqui que está, ele é comum entre as duas classes, então os dois tipos de pessoa eles podem andar e podem falar também. Então eu não preciso ter esse método dentro das duas classes, eu posso deixar ele aqui diretamente na classe base. Já o método pagar salários, ele é uma função específica da pessoa jurídica, então por isso que eu deixo ele aqui dentro, beleza?
Aqui uma outra coisa interessante, eu vou tirar esse pessoa2.andar aqui e eu vou chamar esse método andar diretamente dentro do pagar salários. Para eu poder chamar um método diretamente aqui da classe filha, caso eu queira chamar o método da classe pai, também vou utilizar a palavrinha super. Então eu vou colocar super.andar. E dessa forma, ele já aparece aqui que Maria está andando e Maria pagou os salários. Porque esse método aqui acessou esse método aqui, beleza? Então nesse vídeo é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar sobre os atributos e métodos privados de uma classe no JavaScript. Até o próximo vídeo. Valeu!